Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo é para falar do Paulinho. Palmeiras interessado aí na contratação do atacante do Atlético Mineiro. E o Palmeiras está muito agressivo nesse mercado da bola, já fechou com o Facundo Torres. E agora mirando aí o Paulinho do Atlético Mineiro e uma proposta de mais de 100 milhões de reais. Já sondou a situação do Gabriel Jesus. Então o Palmeiras tá forte, tá querendo o Matheus Pereira do Cruzeiro também. Então o Palmeiras buscando aí se reforçar para a próxima temporada. Antes de soltar o debate aí, trazendo aquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Alan Franco, Batalha, Paulinho, daqui a pouco só falta a Vitória embora de Belo Horizonte também pra fechar todo mundo. Não, aí... Ah, não. Será? Não, pelo amor de Deus. Isso é informação? Não, eu tô aqui, tá indo embora todo mundo? Vitória Leite, me conta sobre o lado do Paulinho, por favor. Eu quero entrar um dia em paz nesse programa, Mariana. Deixa a gente falar de Atlético Mineiro. Vamos lá, bom dia pra vocês, pessoal, pra todo mundo que nos acompanha. Pois é, gente, o torcedor do Atlético não está muito feliz com as últimas notícias aí dessa semana, né? A gente vai começar falando de Paulinho, e quando eu falo que não está muito feliz, se divide bastante, né? Porque o Paulinho nesse final de ano estava sendo bastante criticado, mas existe toda uma questão moral, vamos dizer assim, né? Do futebol envolvida, porque está negociando com um clube que é rival no futebol brasileiro, ainda mais um clube que, historicamente, na Libertadores, dá trabalho para o Atlético, que é o Palmeiras. Então, realmente, trocar o Paulinho, né? Trocar não, vender o Paulinho, mas negociar, vindo dois jogadores, um valor alto, ainda assim não tem agradado muito. Mas só para vocês entenderem os valores envolvidos na negociação que deve chegar ao Atlético Mineiro, né? O Paulinho hoje tem um valor de mercado na casa dos 25 milhões de euros. O Palmeiras está disposto a pagar a partir de 18 milhões de euros pelo Paulinho, 717 milhões de reais aproximadamente. E aí a primeira informação que eu tive é que os dois jogadores envolvidos inicialmente nessa negociação são Gabriel Menino e Patrick, que é um volante da base do Palmeiras, e pensando em possibilidade de SAF, né? É um jogador com potencial de revenda, né? Um potencial de crescimento, enfim. Então, por isso que também é interessante em negociação em termos de dinheiro para um clube como o Atlético Mineiro, falando em termos de SAF. Mas, por enquanto, a negociação está caminhando, não tem um aceite do Atlético, nada disso, mas, de fato, o Atlético aceitou ouvir o Palmeiras e as partes estão conversando sobre isso. A gente vai ver nos próximos dias como isso vai se desenhar. Agora, falando de outros nomes que você comentou aí, Mari, Batalha, primeiramente. Batalha, existe um interesse do Boca, né? O Gago pediu o Boca lá o Batalha lá na Argentina, mas sabe também que não é fácil, porque o Batalha também tem valor de mercado, o Batalha também tem contrato com o Atlético e o Boca não tem essa grana toda para gastar, então é só um interesse por enquanto, uma sondagem, até dessa forma o Atlético ainda trata como sondagem, especulação, nada formalizado não, pela busca do Batalha. O Alan Franco, eu troquei uma ideia com o pessoal do staff dele de ontem para hoje e eles me disseram que nem sabem de onde saiu essa informação, que na verdade não tem nenhuma conversa formal com o Atlético quanto a isso, não tem se falado nisso, de tirar o Alan Franco neste momento, que através dele e do jogador ainda não chegou nada. Falando agora sobre jogadores que estão saindo do Atlético, né? A gente viu essa semana o Atlético publicar nas redes sociais, então, a saída do Allan Kardec, a saída do Eduardo Vargas, então dois jogadores que, a depender de como seria o final da temporada, né, do campeonato, da Copa Libertadores, principalmente o Eduardo Vargas, que teve grandes chances na final, poderia até pensar numa renovação, mas o Kardec, de fato, estava para sair. E aí agora a gente falando rapidamente também de quem vai ficar, Bruno Fux tem contrato renovado até 2028, conversas por renovação com Everson também já estão bem avançadas, o goleiro deve permanecer no clube. E rapidamente de técnico, antes de devolver para vocês, Luiz Castro ainda segue na jogada, ainda há otimismo, o Atlético já começa a olhar para outros treinadores, mas está confiante nessa negociação com o Luiz Castro, Mari e Bruno. Muitos pontos, muitas coisas para a gente conversar. Mas vamos negociar Tópico aqui? sensível.
Paulinho pelo Atlético em 2024. Vamos. Eu cedo meus minutos pra você, essa é a negociação. Sem o estadual. Vamos lá, Paulinho, camisa do Atlético sem o estadual. 48 jogos, foi o segundo que mais jogou. Lembrando que metade da temporada machucado. Foi o artilheiro da equipe, o terceiro com maior participação em gol, o segundo que mais finaliza e o segundo com mais ações na área rival por jogo. São duas óticas, do Atlético e do Palmeiras. Do Atlético é uma ótica não pode perder e do lado do Palmeiras é uma boa investida? É por aí a avaliação, Mari? Vale o valor também? Não, mas na ótica do Atlético... Primeiro, bom dia, amigos. Bom dia, bom dia. Falando com você desde cedo. Tá Mari, né? Tá geladinha. Na ótica do Atlético, hoje gestão, ou na ótica do Atlético no mundo ideal, analisando o elenco, o impacto do atleta? Se o atleta tivesse um pouco mais profissional. É isso, o Atlético ele tá se colocando à disposição para negociar o Paulinho nos valores que o Palmeiras até pode apresentar, né? Não é que ele, assim, também não é qualquer clube que chega, mas ele tá aceitando abrir conversas para poder reforçar um rival. Então, acho que nessa ótica da gestão, a gente critica porque, enfim, no mundo ideal, você faz muito esforço para manter um atleta como o Paulinho, né? De tudo que ele já entregou para o Atlético, cara de Libertadores, um cara que fala muito pelo grupo. O Atlético esse ano precisou também parar como gestão para olhar para a Arena MRV e o Paulinho foi um desses jogadores que de fato, colaborou também para as críticas que já vinham acontecendo pelo lado dos adversários sobre o gramado da Arena, sobre tudo. Então, acho que a gente está falando de um baita personagem que teve um encaixe maravilhoso com o principal atacante, um dos principais atacantes do Brasil, o Hulk. E o Atlético, sob essa perspectiva, não poderia negociar. Para um time que vai competir contra ele. Principalmente para um time que vai competir contra ele, Brasil, né? Eu acho que o Paulinho já não deveria ser negociado para nenhum time, principalmente para um time rival, por títulos, enfim, exatamente. Então, pelo lado do Palmeiras, imagina, é uma baita contratação. O valor está dentro pensando na ótica do Palmeiras, é um valor que se paga no Paulinho. Sim. Vale pagar no Paulinho, 117 milhões de reais. Vocês acham que vale? Eu acho que vale. É? Bom dia, né? Novamente. Dia. O Paulinho joga muito. Paulinho joga muita bola. Pronto, já decidi uma discussão. Ele falou que não sabe, então não vende. Paulinho joga muita bola e eu só consigo ver lado positivo pro Palmeiras. Pro Atlético Mineiro, você tá perdendo um dos seus jogadores que melhor encaixou ali, né, com o Hulk. Foi o jogador que encaixou na dupla de ataque com o Hulk. Simplesmente até mudando o sistema de jogo, saindo com esse negócio de 3 atacantes, botando a dupla de ataque. Eles funcionaram muito bem, se entendem muito bem. Ora um recua para armar a jogada para o outro. Enfim, toda hora eles fazem essa alternância ali, né, na movimentação. Então, o Atlético Mineiro vai estar reforçando um rival, cara. Sim. Você vai dar camisa 10, um cara que faz várias funções. Pode jogar aberto na esquerda se precisar, pode jogar centralizado, pode recuar um pouco ali e fazer a armação para jogar junto com o centroavante. Se precisar, não é muito a dele, mas se precisar, vai para o lado direito também. E você está reforçando o Palmeiras, que é um rival direto na briga ali de cima, seja para o brasileiro, enfim, tem já o histórico de Libertadores, de enfrentamento entre as duas equipes. Se eu fosse torcedor do Atlético, eu não ficaria feliz, não. Você mexe numa dinâmica de equipe também, né? Se você vai tirar o Paulinho... Você vai tirar a dupla da sua referência. Mas é que esse valor todo foi o que o Atlético pediu, certo? Palmeiras foi lá, e aí, quantas leilas eu pago aí? E o Atlético falou, quanto? 18? Ele queria entre 20 e 25. E aí a conversa começa a virar 18 por 2 jogadores, como a Vitória trouxe pra gente. Isso, porque aí qual que é a informação que o Palmeiras tinha previsto gastar em reforços mais ou menos 200 milhões de reais. Você vai gastar mais da metade disso em um jogador? Mas é o que precisa, Bruno. Então, eu acho que não é exatamente... Ele não é o 9 que... Então, tá bom. Isso tem discussão. Ele não é o 9 que o Palmeiras realmente, que o Abel tá atrás. Ele não é. Só que, para fazer diversas funções no ataque, nome melhor... Não, ele é excelente. Tendo abertura em negociação, tipo, se o Atlético permitiu que pode ter essa negociação... O nome pro Palmeiras é excelente. Eu também acho que a contratação, né, o nome é excelente, mas não é o que o Palmeiras precisa. O jogador do Galo que o Palmeiras precisa é o Hulk.
que é o cara que vai entregar 30 gols no ano. Sim. O Paulinho, como ele também ficou conhecido, apesar dos números excelentes e dos elogios todos que a gente fez, a torcida tinha uma certa rejeição a ele, não tinha, Mário? Porque ele perdia perde gols muitos importantes. Gols. Isso. E disso daí foi o que o Palmeiras mais teve nesse ano. Isso. Flaco que o diga. Então, assim, o Hulk é diferente. O Hulk é o jogador que vai te entregar e vai decidir os jogos grandes. Porque a gente está avaliando numa escala de prioridade do Palmeiras, né? A prioridade é um centroavante, isso é um fato. E ele não é. Então, vai contratar o Paulinho e não vai contratar o centroavante? Aí eu acho que seria aí não sei se seria o ideal pro Palmeiras. Mas o Palmeiras, ele passou... Mas ele não vai jogar no lugar do Estevão? Não pode ser um substituto pro Estevão? Não, ele pode ser pro Dudu, pro... Moleque mais novo, com potencial acho que Não é, eu acho que não é... É o contrário. Eu não acho que é um ou outro. É o outro lado, não, e é o outro lado. Né? Então, assim, o Palmeiras do lado esquerdo, vai atrás do saíram Facundo. O Dudu e o Lázaro. Isso aí, exatamente. Até porque o Felipe Anderson também não... Não é daquele lado também, né? Não, mas também não... Quando a gente fala... Sim, prioridade. Aí elencou ali atacante, centroavante, o cara gol, o Palmeiras precisa muito, sentiu falta na temporada, mas a gente não tá avaliando a temporada na conta de uma única peça. Sim. Eu acho que o Palmeiras ele vai passar por esse processo, principalmente nesse momento de reavaliar os jogadores que já estão há mais tempo, que entregaram, mas já baixaram um pouco o nível. Falando sobre jogo mesmo, sobre intensidade, sobre o que o Abel pensa. Eu acho que o Palmeiras ele precisa hoje também de um cara pronto. Sim. De um cara que chega e não precisa ser apenas o centroavante. Um cara que, do meio para frente, vai impactar diretamente na forma do Palmeiras jogar. Vai colocar dinâmica na equipe, vai dar passe, vai também fazer gols, também perder muito gols, como no caso do Paulinho. Então, acho que o Palmeiras ele faz esse movimento de mercado muito em cima de jovens, para o Abel desenvolver e etc. E já pelo menos umas 2 temporadas ele viveu na conta de meninos da base. Sim, ele não teve esse cara pronto no mercado que chegou e já foi atrás do Felipe Anderson, mas você precisa dar um tempo de readaptação. Você não pode colocar na conta do cara que estava jogando lá fora que ele chegue ponto. Ô Mari, chama a Vitória pra gente negociar. Não, então... Diante das informações da Vitória e do Vinícius. A Vitória está se posicionando para o momento sabatina aqui. Porque o meu ponto é, além de você estar reforçando um rival local, parece que o Atlético que caiu para a segunda divisão. Porque a gente está falando dos jogadores, vamos aproveitar que o Atlético está mal e vamos tirar todo mundo de lá. É verdade. Foi o Atlético Paranaense que caiu. Aí a gente vê todo mundo querendo o Coelho, o Canóbio, todo mundo. Micael. O Eric e tal. Porque foi uma equipe que caiu o orçamento. O Atlético Mineiro ficou na Série A. Tudo bem que ele não vai para a Libertadores, mas ele não vai ter ambição de Campeonato Brasileiro. Ano que vem, o recado para o mercado é: não vamos disputar? Por que está contratando o Luiz Castro? É verdade. Qual que é o recado de mercado que você dá quando você abre mão ou você negocia ou topa negociar o seu melhor jogador? Se eu chegar no Palmeiras hoje e falar pra Leiloca, ganhei na Mega, me vende o Veiga, você acha que ela abre negociação? Dentro do Brasil. Do meu Palmeiras? Do seu Palmeiras. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu chego lá no... O Palmeiras chegou no Flamengo, me dá o Pedro. Não. Não sai. O Palmeiras chega no Atlético e fala, me dá o Paulinho, não, beleza, vamos negociar. Exatamente, esse é o ponto pra mim. É um recado de mercado. E são outros nomes importantes também, né? Que a Vitória contou pra gente. Não, pelo amor de Deus. Ô Vitória. Não, porque meu ponto é também, quando a gente pensa nas saídas, e é claro que o dinheiro do Paulinho é a verba maior, né, desse bolo que a gente está trazendo, o torcedor fala assim, então tá, o Atlético vai vender o Paulinho, vai reformular, ele enxerga dessa maneira. Existe alguma conversa, e não sei nem se eu estou te colocando numa situação complicada, de que o Atlético vai utilizar esse dinheiro de volta para o futebol do Atlético? Ou ainda o Atlético não passa esse tipo de perspectiva de projeto para 2025? Eu acho que ela não ouviu. Não ouviu. Tá vendo? A pergunta foi mas esse valor, gente, o Palmeiras não vai chegar lá e mandar 100 e tantos milhões. Vai entrar nessa história dos jogadores. Mas antes era 20, 25 milhões. Baixou para topar ouvir para 18 mais 2 jogadores. Quem que o Galo quer? Seria o Gabriel Menino e o Patrick, o menino da base. Não é nem só sobre quem o Atlético quer, Mariano não né? saiu? Saiu. Foi anunciado agora também, confirmada a saída. Coloca o Mike no negócio. Não quer? Você tá começando a botar a lista ali, né? Tô negociando. Leva, quer? Mas o Atlético, por exemplo, sai o Kardec, Porque o Vinícius... o Vinícius, ele falou dos jogadores que podem sair. O Vinícius falou dos jogadores que podem sair do Palmeiras. Entre eles, o Mike... Aí tem as negociações envolvendo o Zé Rafael, envolvendo o Gabriel Menino, o Rony. Então, aí... Mas aí, vamos lá. O Atlético, Kardec, Vargas, que tudo bem, né? Juntando também ali, estava complicado de resolver os problemas do Atlético. Aí você tinha Hulk e Paulinho, que pelo menos eram...
Davidson. Aí você vai ter, para começar o ano, de referência do cara que... Hulk. Só. O rosto do Atlético. E o Scarpa. E o Scarpa, que também as entrevistas é o que você falou do Arthur Jorge ontem. Você quer ficar? Eu tenho um contrato. Eu tenho um contrato. Tem o Atlético com esse desempenho tão ruim, tão frustrante na temporada atual, né? No fim dessa temporada, condiciona muito o ano seguinte. Qual que é o recado? Aí a forma de fazer negócio também, mercado. né? Você acha que, como essa informação chega ao Hulk? Sim. Pro Luiz Castro. Cara, claro. Você aceitou abrir negociação com um time que a gente já sofreu tanto, que a gente está tentando, né, elevar o nível de competitividade com o segundo melhor jogador do elenco? Ô, Vicky, eu acho que agora ela está ouvindo a gente. Que uma preocupação do torcedor também é quando ele vê esse movimento de saída, mas a conversa da diretoria ou da única pessoa que fala, que é o Vitor, que é colocado nessa fogueira, porque ninguém mais fala, né, dos donos. A conversa que sai é: o Atlético vai investir menos. Então foi um faturamento gigantesco, se não me engano, o segundo, o terceiro do país, fechando agora o terceiro maior patrocínio do país e podendo vender o Paulinho por 117 milhões. Mas quando se fala do ano que vem, é de redução de investimento? É mais ou menos isso, né, Mari? Pelo menos foram as últimas palavras oficiais do clube no finalzinho da temporada, né? Aquela sensação de ir perdendo títulos. A gente sempre ouvia o Vitor falando sobre uma questão de reorganização, principalmente financeira, do clube. No ano que vem, a verba que vai entrar vai ser menor, né? Mas é como você mesmo deixou muito claro, o dinheiro que está em caixa também é bem alto. É claro que o Atlético ainda tem uma dívida milionária, gigantesca, para abater, mas e tem questões da arena também para se resolver. A gente nunca pode esquecer que isso também entra na conta, mas a gente nesse momento tem falado muito sobre especulação de saída e tem essa questão do técnico que ainda não se resolveu. Eu ouvi vocês falando, eu perdi um pouquinho o sinal na hora, mas eu ouvi vocês falando rapidamente sobre o Luiz Castro, né? Sobre, de repente, como ele aceitaria um projeto como o do Atlético sem perspectiva, por exemplo, de grandes nomes chegando ou permanecendo, como é o caso do Paulinho. E isso também é colocado na conta do Luiz Castro, né? A reunião já foi feita, já foram passadas todas as condições para o treinador e agora também tem a parte do aceite do treinador, mas se acertarem aí em termos de condições finais. Mas realmente, que tipo de projeto apresenta para um treinador quando a gente escuta muito sobre saídas e não sobre chegadas? É a sensação que se tem aqui e neste momento, principalmente, a gente vê um momento de cuidado com o vazamento de informações, que é algo que, especialmente eu que estou aqui neste ano inteiro, né, não vi durante a temporada, né? A gente sempre vê alguma coisinha ou outra saindo sobre o clube. Nesse momento existe bastante sigilo, tá tudo sendo feito com bastante discrição. Então isso também pode ser um novo recado para o ano de 2025, né? Resolver as coisas mais fechado mesmo dessa opinião pública, dessa opinião da torcida, para que o clube, na ideia deles, como eles nos passaram no finalzinho da temporada ali, se reorganize também nessa parte financeira. Porque a sensação do torcedor é que o Atlético não está se movimentando. E do lado do Palmeiras, até o contrário. Normalmente tem muito sigilo e até essas informações, elas nem saem do Palmeiras, mas saem da outra ponta do negócio. Então sai do Atlético, sai do próprio Fluminense, aí o torcedor do Palmeiras vê o clube se movimentando até mais do que os rivais, Jailson. É por conta da temporada. Acredito que, justamente pelo que o Palmeiras não ter conquistado assim, os grandes títulos, né, que disputa, mas mesmo tendo ficado em disputa, a torcida fica naquela, né? Ficou mal acostumada a torcida do Palmeiras. Essa que é a realidade. Ficou mal acostumada porque nos últimos anos sempre está na briga, sempre vencendo os títulos principais. E o diagnóstico desse elenco do Palmeiras desse ano, para mim, foi fácil de ser feito, do que precisava para o ano que vem. Porque o Rony e o Flaco até que entregou no início e tudo mais, mas depois diminuiu também. O Rony não conseguiu entregar tanto quanto o Abel, enfim, a torcida gostaria. O Felipe Anderson não entregou do lado esquerdo. Então, o time que ficou dependente de um garoto de 18 anos, 17 no caso, o Estevão, ele carregou o Palmeiras. O Rafael Veiga, que oscilou também. O próprio Maurício foi contratado para ficar ali no meio, mas também não entregou tanto. Então, o diagnóstico, para mim, desse Palmeiras versão saindo de 24 para 25, é muito simples. E o Palmeiras está fazendo certo. Já contratou lá o Facundo para jogar aberto, ele joga nas duas, e agora tem essa história do Paulinho. E aí eu repito o que eu já falei,
O Paulinho, a única notícia é pro Palmeiras. Boa é pro Palmeiras. Não tem notícia boa nessa resenha que a gente está tendo pro Atlético Mineiro. Nem se conseguir envolver alguns jogadores do elenco? Não tem. Para mim não tem. O Paulinho é muito bom. O Paulinho... Porque não há garantia de reposição também, né? Um jogador dessa idade, nessa função... Ele é novo, cara. Na função que tem. 24 anos. Você vai trazer um cara... Qual jogador com 24 anos que se adapte tão rapidamente ao futebol brasileiro, com uma perspectiva de tipo de investimento do Atlético no mercado? E não tem garantia nenhuma. E tem outro ponto a favor do Palmeiras para mim, porque você fica... O Rony a gente não sabe a situação, tá? Você tem o Flaco Lopes, que mesmo não sendo o 9, é um cara ali mais alto, pode ajudar no jogo aéreo, faz ali bem a referência, trabalha bem a jogada. Você tem o Rony, que é um cara que entrega, que o Abel já falou, que quando precisa jogar o time para frente, o Rony vai lá, pentelhar lá os zagueiros. E agora você vai ter o Paulinho. Olha a quantidade de versões de atacantes que você está dando na mão do Abel, para você montar o time da forma que ele quiser. Ó, precisa de um jogo aéreo, tem o Flaco Lopes. Precisa de um cara de mais movimentação, mais refino técnico, você tem o Paulinho. Você tem um cara de entrega, de vigor, você tem o Rony. Então não tem notícia boa para o Atlético Mineiro para mim nessa conversa, não tem. E você bota o Paulinho para associar com o Veiga, para associar ainda, pelo menos por 6 meses com o Estevão. Aí acho que vai ser pouco por causa da contusão, né, do Paulinho, né? Porque só com o Estevão sim, mas ainda assim. Mas os outros... E esse é um ponto importante também, porque assim, eu acho que nessa da justificativa, né, Vitória, para a gente fechar... de também por que toparia negociar, não tá na Libertadores, a questão da lesão. Eu acho que soa até feio, assim, de um jogador que jogou a temporada inteira lesionado no sacrifício pelo clube, no fim da temporada você olha pra ele e fala assim, já que ele tá machucado, vamos vender o cara. Descartável. E nem a lesão tão séria assim. Mas tem bons jogadores no elenco do Palmeiras que estão desgastados, mas que eu acho que poderiam render em outros clubes. O Mike é muito bom jogador. Mas acho que a idade... Aí é mais a questão da lesão, Isso talvez envolva o Zé Rafael também. Mas o próprio Gabriel Menino... Eu não sei, o Patrick aí da base não é o principal cara da base. Mas o Palmeiras abriria mão? Não, o Palmeiras não abre mão dos principais da base dessa forma. Não, o principal volante da base é o Figueiredo, que agora sobe pro principal. Exato. Vamos fazer o seguinte, a Vitória vai voltar então pra gente falar mais também com o sorteio da Sul-Americana, né? Pra gente desenhar o futuro do Atlético na temporada 2025, falando mais de chegadas e saídas. Tá bom, Vi? Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a possível chegada do Paulinho no Palmeiras. Palmeiras avançou aí nas últimas horas, oferecendo mais de 100 milhões. O Atlético Mineiro aceita negociar o jogador. Então, Palmeiras pode aí fechar com o atleta. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.